Cara, esse vídeo tá saindo, vamos dizer, um pouquinho atrasado, porque só agora é que eu decidi falar sobre duas séries que estrearam semana passada. E ambas as duas séries para tratar do mesmo assunto que eu vou comentar aqui, não é, velho? E sobre quais as séries que eu vou comentar? Sobre o Gavião Arqueiro, né? A série do Gavião Arqueiro lá, que eu tô acompanhando assim, as séries da Disney. E temos lá o Mestres do Universo salvando a Eternia, né, cara? Na qual o pessoal praticamente cagou para o desenho por causa das cagadas que fizeram com a franquia. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu peço humildemente para você se inscrever no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, ajude com o crescimento e engajamento desse canal. Me ajude também lá no meu outro canal, Renato Nerd, onde provavelmente eu também vou colocar esse vídeo lá por falar de cultura pop nerd otaku, não é? Eu tenho colocado o link do canal do Bernardinho, né, cara, que é uma criança que faz vídeo para crianças, que é muito bom para você que tem filhos, para quando você colocar o celular na mão do seu pequeno, ele não assistiu com os lixos aí da internet como um certo Felipe Neto, não é? Então, sem mais delongas, vamos estar indo diretamente ao assunto. Se inscreva nesse canal e nos outros também. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, né? Cara, assim, primeiro vamos falar primeiro sobre o desenho do He-Man sem o He-Man, né, cara? Rapaz, assim, eu assisti a primeira parte, quando estreou, eu assisti a primeira parte da primeira temporada. Até agora eu não sei por que que lançaram a primeira temporada em duas partes, parte um e 2, não sei. Mas eu assisti, cara, e comentei lá no meu outro canal, Renato Nerd, né? Fiz um vídeo lá, mas depois eu acabei apagando, cara, porque eu quis dar uma de advogado do diabo, porque todo mundo criticava o desenho por razões óbvias, e eu acabei dando uma de advogado do diabo, tentando defender certas coisas como os traços da animação que eu achei legal, não é? E assim, baixou a poliana em mim, cara, e eu quis ver o lado bom de coisas que não tinha lado bom, não é, cara? Por exemplo, a morte do He-Man para passar o protagonismo para outras pessoas. Cara, vamos deixar uma coisa clara. Matar um herói para passar o protagonismo, um manto para outros heróis, não é uma coisa nova. A gente já viu isso acontecer, por exemplo, no CM, no caso do Capitão América, que agora tá, que muitos pensam que morreu, mas na vida está aposentado, e passou o escudo para o Sam Wilson. Ou o próprio Homem-Aranha, que o filme vai sair daqui a uns dias, né? Aonde nos quadrinhos o Homem-Aranha morreu, e com isso surgiu o Miles Morales. Então a ideia de matar o protagonista para dar o protagonismo para outros personagens, é uma ideia que Mestres do Universo poderia ter dado certo em um outro contexto, não é? Em outro contexto, mas dividindo o protagonismo entre os mestres do universo. E não tirar o He-Man de cena para poder dar o protagonismo de maneira forçada para Tila, né? Que já era uma personagem bacana lá no desenho clássico, não é? Porque todo mundo fala, mas era lá, só vivia sendo salva pelo He-Man. Cara, o He-Man salvava todo mundo, cara. A Tira era uma personagem boa, entendeu? Claro que o pessoal pensava mais no maiorzinho que ela usava, né? Com as pernas de fora lá, mas ela era capitã da guarda, ajudava, né? Foi dessa animação que estragaram a Tila, que estragaram, né? Masculinizaram ela, né? Essa ideologia feminista é engraçada, né? Para mostrar que a mulher é superior ao homem, tem que transformar a mulher em um homem, né, cara? Porque ninguém olha pra Tila e enxerga uma mulher, cara. Se colocar uma voz grossa nela, para dessa Tila aí e salvando a Eternia, cara, vira o tilo, velho. Então, e assim, cara, Mestre do Universo, cara, falhou em vários requisitos da primeira temporada. Vários, cara. E continuou falhando na segunda, cara. Aonde, além de eles tentarem dar um protagonismo forçado para Tila, eles ainda, vamos dizer assim, não respeitaram o cânone. Mas Romulo, esse desenho é um remake. Não, não é um remake. Esse desenho, ele é uma continuação do desenho clássico, né? Aonde eles não respeitaram o que já estava canônico. Por exemplo, o caso do Gorpo, né, cara? O Gorpo, que no desenho clássico era o grande mago Eitrola, mas no desenho falaram que no Eitrola ele era um atrapalhado. Não, Eitrola ele era o grande mago, mas ele era atrapalhado em Eternia, porque em Eternia a magia fluía de maneira diferente, né? Ele precisava de um amuleto é, para poder assim
usar o seu poder de maneira correta, cara, coisa que não vimos isso. Ou o caso da própria transformação do He-Man, que sempre precisou erguer a espada e dizer pelos poderes de Grayskull para se transformar, e do nada o Adam ele fala, eu já podia fazer e descobrir agora. Ah, tá. Jura que o defensor dos segredos do castelo de Grayskull não sabia desse segredo, que ele podia se transformar sem espada, né? Onde em vários momentos do desenho clássico, onde ele perdia a espada, ele ficava meio, e agora, como é que eu vou me transformar em He-Man, não é? Como um desenho lá que ele jogou a espada do abismo e teve que ir lá embaixo para buscar a espada de volta. Ou então no outro episódio, onde ele transformado em He-Man, tem a espada roubada por um monstro de pedra e teve que ir atrás do monstro de pedra, senão ele não voltava a ser Adam. Agora não tem como, cara. Aí o cara agora pode levantar a mão e virar assim, ó, pelo poder de Grayskull e virar aquele He-Hulk. Mistura de He-Man com o Hulk, né? Mas o He-Hulk, cara, que He-Man selvagem até que era legal, cara. Ele com o machado lá, cara, fazia referência à série de brinquedos e também a quadrinhos. Porque em algumas versões, em alguns quadrinhos, mostravam um He-Man que não era bárbaro, mas homem das cavernas, né? Mas isso é coisa de quadrinhos. Ou seja, eles não respeitaram a série canônica, né? E o cara ainda fala que era fã. Acredito, né? Então. Mas o que mais queimou o filme dessa série foi o quê? Foi a questão do feminismo ali, cara. A questão de, ao todo custo, querer dar o protagonismo para Tila, que virou a nova feiticeira e que pode usar os poderes fora do castelo de Grayskull, sendo que na série clássica ela só podia fazer isso se ela tivesse um certo medalhão, um certo cristal lá, cara, né? Tiraram a importância do He-Man da história, não é? E ainda de tudo, e até o esqueleto foi ridicularizado. Tá certo que o esqueleto ele tem lá um certo alívio cômico, aquela vozinha dele, eu acabar contigo, He-Man! Então, ou seja, até o esqueleto eles não respeitaram, mostrando o esqueleto como gado da maligna, né? E a maligna virando a Rimanda, né, cara? Meu Deus, cara. Velho, se eles queriam dar um protagonismo para Tila, entendeu? Aonde a Maligna fosse a vilã final, por que não criaram uma série spin-off, cara? Primeiro eles mostravam a série, né? Mostrava a série como deveria ter sido feita, com o He-Man sendo o herói, e se o público gostasse da Tila como ela estava, então fizesse uma série spin-off. A própria She-Ra, dos anos 80, cara, era uma série spin-off do He-Man, não é? Eles tiveram que criar lá o filme O Segredo da Espada, né? Porque eles queriam introduzir uma personagem feminina. E aí o que acontece? E a She-Ra e os aventuras da She-Ra aconteciam em um outro planeta, em Etéria, onde ela podia brilhar como heroína sem ofuscar o protagonismo de seu irmão que continuava em Eternia. Eles fizeram isso? Não. Eles tentaram a todo custo destruir o protagonismo do He-Man, criando a Tila como a nova protagonista e os cães do inferno estão lá começando a bater lá embaixo. Então, ou seja, lógico que o público não gostou, cara. É lógico. Por essa razão, cara, diferentemente da primeira parte da primeira temporada, onde houve aquele rebuliço, a segunda parte da segunda temporada, o pessoal cagou para a continuação. Por quê? Porque cagaram a série toda, não é, velho? E assim, cara, e o que mais pecou foi justamente disso. Você tem que diminuir o protagonista para poder elevar o status de uma personagem feminina. E a gente já viu isso acontecer em várias obras, cara. Como, por exemplo, o caso de Star Wars. Porque eu, como fã de Star Wars, eu odeio a trilogia sequels. Por quê? Porque eles criaram a personagem Rey, nada contra a personagem particularmente porque ela poderia ter sido uma personagem melhor trabalhada, mas para criar ela como uma nova esperança do universo, tiveram que reduzir o Luke Skywalker, que era o símbolo da esperança da galáxia, tiveram que reduzir a ele a um velho eremita depressivo que não queria falar com ninguém. E ainda que jogou o sábio de luz, que era dele e do pai dele, fora. Né? Ou seja, diminuíram em nota. O Han Solo, ele durante anos ele pilotou a Millennium Falcon. E do primeiro filme lá do episódio 7 lá, né? Do Despertar da Força. Da primeira vez que a Rey entra na Millennium Falcon, ela pilota a Millennium Falcon melhor do que o
que o Han Solo, sem falar aquela batalha lá com o Kylo Ren, cara, que, sinceramente, cara, quem nasceu pra Kylo Ren nunca será Darth Vader. Entendeu? Aquele Darth Vader genérico lá nunca comprou a ideia de ninguém. Então, ou seja, diminuir o protagonista para elevar a personagem feminista com uma nova protagonista. E isso não foi só isso não foi só da trilogia 5 de Star Wars, não. A gente também viu isso em várias outras séries, como por exemplo Mad Max, Estrada da Fúria, onde o Mad Max era o protagonista, mas o tempo todo queriam dar o protagonismo em maneira escancarada para a Furiosa, né? Principalmente no final do filme, onde depois de tudo que o Mad Max fez, ele sai de fininho e a Furiosa é aclamada, é elevada junto lá com as meninas lá que não fizeram bosta nenhuma, cara. Ou seja, acendendo ela, todo mundo clamando o nome dela. Furiosa! Furiosa! Sendo que quem fez todo o trabalho foi o Matt. Não tem como, não é? Ou então o caso, por exemplo, de Exterminador do Futuro, onde além de ter matado o John Connor, ainda reduziram o Exterminador a um vendedor de tendas. O Exterminador, o T-800, que é uma máquina criada para matar, agora vendia tendas. E era o paizão da hora. Por isso que exterminaram a franquia do Exterminador do Futuro. Agora, ou seja, cara, nada contra personagens. Existem muitas personagens da cultura pop, cara, que realmente foram boas, que brilharam e não precisaram ofuscar o protagonismo de ninguém. Como o caso, por exemplo, de Xena, Mulher Maravilha, não é? Mas no momento que você diminui o protagonismo para dar o protagonismo para outra pessoa, principalmente para uma mulher, cara, ou seja, quer nerfar o homem para ascender de maneira artificial, cara, isso é ruim até mesmo para a própria imagem das mulheres, cara. Porque nem mesmo as próprias mulheres acaba aceitando de maneira como é colocada, cara. Não é? Agora, você quer ver uma coisa interessante? Eu assisti os 2 primeiros episódios de Gavião Arqueiro, cara. E assim, cara, dessa questão de colocar personagem feminina, introduziram a Kate Bishop, né? Que é a Gaviã Arqueira, não é, cara? Para poder ser a nova protagonista. Porque nós sabemos que no cinema estão trocando os personagens. Vai ter um filme chamado Os Novos Vingadores. E nessa questão tudo que eu mencionei acerca de diminuir o homem para elevar a figura feminista, sabe o que eu gostei dessa série? É que nesses 2 episódios eles respeitaram a figura do Gavião Arqueiro. Vamos lembrar que o Gavião Arqueiro, dentro daquele universo, ele já está aposentado, né? Diferentemente dos quadrinhos onde ele é um jovem e tudo mais, ali ele era um pai de família, só queria passar o Natal com sua família, não é? E o Gavião Arqueiro dos filmes passou por muitas coisas, desde a Shade da Shield, a Vingador, as guerras que ele travou lá contra os Chitauris, os Ultrons, né? A guerra contra o Thanos, perdeu a família, passou por ter aquele período Ronin, né? Onde a história se passa em torno da roupa do Ronin, né? E assim, e no final ele só quer uma coisa, estar com sua família no Natal. E a Kate Bishop, uma coisa que eu gostei da introdução dessa personagem é o seguinte, não mostrou ela entrando como a fodona, como a Beres, como a pau para toda a obra. Não, ela era uma mulher que sempre foi fã do Gavião Arqueiro e que quer aprender com ele. Era uma mulher que inspirada, uma menina de aproximadamente 18 a 22 anos, que inspirada do seu herói favorito, ela aprendeu a usar arco e flecha, a lutar, fez ginástica, esgrima. Mas ao invés de mostrar ela como a Beres, né, como a poderosa, não, ela mostra ela metendo o pés pelas mãos, cara. Como, por exemplo, numa cena que era vestida de Ronin, que foi lutar contra uns caras lá e ela não estava dando conta. Mas, pô, Roma, você estava se alegrando com isso? Sim, porque uma coisa é uma pessoa aprender a lutar por esporte, como o caso do Anderson Silva, que vai lutar em lutas onde você tem regras, tem pesagens, né? Você não pode dar golpe baixo. Outra coisa é você aprender a lutar para ser, por exemplo, PM, aonde você tem que aprender a lutar porque a sua vida depende disso, né? E olha que eu já li que as coisas, por exemplo, que no treinamento do BOP, um aspirante a BOP, no seu treinamento, ele tem que lutar contra 5 caras ao mesmo tempo. Porque não existe regras na rua, né, para você lutar contra bandido, cara.
Ou seja, e aquilo parece que foi rapidamente explorado da série, onde você tem uma Kate Bishop que mete os pés pelas mãos, né? Tanto é que no final do segundo episódio, né, o Gavião Arqueiro ele se deixou ser capturado pela gangue do Jaqueta Vermelha, não é? Para poder chegar até o chefe. E quando ele mostra, não, podia estar me libertado, essas coisas aqui, eu só quero conversar com o chefe, o que acontece? A Kate Bishop cai do telhado lá, estragando todo o rolê do Gavião, cara. Ou seja, aquilo até que foi legal, por quê? Porque mostra uma personagem inexperiente, precisando de treinamento, precisando de aprender com alguém. E isso é o que ela quer. Ela quer aprender com o Gavião Arqueiro. Ela quer ser discípula dele. Ele aqui está perto dele. Ela respeita a figura dele. E a série ela propunha isso, a criar um relacionamento pai e filho com ela. Bom, sabemos que ela não é filha do Gavião Arqueiro, mas uma figura paterna, porque mexe nisso, cara. Ou seja, eles respeitaram a figura do Gavião Arqueiro como o herói e está introduzindo uma iniciante, né? Uma iniciante que não sabe porcaria nenhuma, né? Para aprender com ele. Ela sabe? Sim, ela sabe lutar, mas ela não é uma combatente do crime. Ela precisa ser podada e vão colocar ele para instruir ela. É isso que é interessante. Era isso que deveria ter acontecido, por exemplo, em Ascensão Skywalker, não é? Bom, tá certo que a Rey queria aprender com o Luke, mas o Luke não queria ensinar. Mas, no entanto, não precisava. Mas, no entanto, eles tiveram que rebaixar a figura do Luke Skywalker. Diferente da série do Gavião Arqueiro, onde o Gavião Arqueiro ia, as pessoas falavam, ó, ele é o herói, ele é o vingador. Ele era respeitado. Né? E acho que é isso que falta em muitas produções hoje em dia, quando querem colocar uma protagonista, quando querem dar um protagonismo a uma mulher. Eles precisam respeitar a figura já estabelecida do herói, coisa que não aconteceu com o He-Man, onde ele é um guardião de Eternia, mas chega no final da série, o próprio Adam fala, pô, vocês não precisam mais de mim. Porque fizeram da Tila uma feiticeira bem mais poderosa do que a feiticeira anterior, que durante anos sabia usar o poder, sendo que ela começou agora e não ter experiência nenhuma. E já foi derrotando a Maligna, que além de ser uma feiticeira experiente, estava com os poderes do campeão de Eternia. E o pior de tudo é que na chega do final, eles colocam lá o símbolo da Horda, acreditando que vai ter uma segunda temporada. Eles vão precisar de coragem para isso, né? Porque muita gente não comprou o Salvando a Eternia. Ou seja, o Salvando a Eternia precisa ser salvo dessa gente. Precisa de um remake que vale a pena. Né? Então. Mas é isso mesmo. Por isso que eu tô comentando isso, cara. Entendeu? O feminismo ele sempre tenta. E ele de tudo com aquela questão lá do pai, do Adam e o remake, por alguma razão o He-Man vai ter raiva do pai. Ou seja, um ataque até o patriarcado, né, cara? Mas é aquela história, é o feminismo estragando a cultura pop. Mas comente aqui embaixo o que você achou disso tudo. Provavelmente eu vou colocar esse vídeo tanto aqui quanto no meu outro canal, Reinaldo Neto, porque já faz tempos que eu não. Já faz dias que eu não posto nada lá. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje, nessa semana que começa. Até. Tchau. E fui.